Pessoal, o vídeo que eu vou apresentar hoje para vocês consta de dois tópicos. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a doença de Alzheimer e a derrocada que ela representa na existência de um ser humano. E no segundo tópico, nós vamos falar da memória, da importância que ela tem para se construir história. Primeiramente, então, vamos ao caso clínico. Trata-se de uma senhora de 73 anos que vem apresentando gradativamente e acentuadamente falhas de memória. Ela sai na rua para fazer as coisas e não se lembra o que foi fazer. Outro dia, ela saiu para ir à farmácia comprar remédios e voltou para casa trazendo leite e pão. Em casa, ela guarda objetos em lugares que não se lembra depois. Guardou os sapatos na geladeira e guardou os óculos no forno do fogão. Seus familiares estão percebendo que ela vem apresentando falhas grosseiras e progressivas da memória, o que não ocorria até então. Ela já não apresenta uma orientação, sendo que não sabe ano, mês e dia em que se encontra, uma desorientação considerada como importante. Quando questionada sobre as suas falhas de memória, ela se mostra surpresa, respondendo com evasivas. Seus familiares resolveram então levá-la a um psiquiatra que lhe solicitou testes neuropsicológicos e uma ressonância magnética cerebral. Esses exames evidenciaram em seus resultados compatibilidade com as falhas de memória que ela vem apresentando. Foi feito, então, o diagnóstico de doença de Alzheimer e instituído o tratamento necessário. Nesse segundo tópico, agora, nós vamos falar a respeito da memória e da importância que ela tem para a construção de história. É a memória que nos possibilita construir uma história pessoal e também uma história da humanidade. Como poderíamos relatar fatos, conhecimentos, o que pensamos, o que sentimos, transmitirmos conhecimentos uns aos outros se não tivéssemos a capacidade de memorizar? Chamamos de amnésia a perda da memória, e essa condição ocorre na doença de Alzheimer e em outros quadros demenciais, representando um sintoma importante para o seu diagnóstico. Na doença de Alzheimer, ocorre inicialmente uma perda da memória de fatos recentes, ou seja, aqueles fatos que ocorrem no aqui e agora, sendo que a pessoa vai progressivamente perdendo a capacidade de relatar os fatos recentes, algumas horas após a sua ocorrência. Com a evolução, vai ocorrendo também um comprometimento da memória de fatos passados, ou seja, aquela que é pertinente àquilo que nós vivenciamos preternamente. Ocorre, então, uma destruição global da memória da pessoa, havendo, então, um comprometimento de toda a sua vida. Essa vida passa a ser, assim, comprometida nos atos do seu dia a dia, no relacionamento com as pessoas, etc., etc. Seus familiares assistem, então, à derrocada de um ente querido quanto à sua existência. Felizmente, a ciência e a medicina vêm se aprofundando no conhecimento e no estudo dessa demência, porém sem ainda ter logrado
resultados efetivos que seriam, sem sombra de dúvida, a cura dessa doença.